Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esta videoaula de cálculo e esta é a parte 2 das videoaulas sobre integrais por frações parciais. E nesta videoaula nós vamos falar sobre o caso 2, que é quando o polinômio q de x tem fatores lineares, mas com repetições. É o caso quando uma raiz, né, do polinômio q de x ela se repete. Ou seja, o polinômio q de x tem raízes com multiplicidade maior ou igual a 2. Vejamos este caso. Então aqui nós temos uma integral. Nesta integral aqui, observe que nós temos o polinômio p de x, que é 6x mais 7, e o q de x, que é x² mais 4x mais 4. Bom, observe também, note que o grau do polinômio p de x é menor do que o grau do polinômio q de x. Então, nós podemos resolver aqui já utilizando, né, a técnica de frações parciais. A primeira coisa que nós vamos fazer é fatorar o q de x. Note que o q de x ele é x² mais 4x mais 4. Lembre-se que a forma para fatorar um polinômio da forma ax² mais bx mais c, então nós podemos fatorar esse polinômio escrevendo do seguinte modo. Então vai ser a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde nós temos que x1 e x2 são raízes deste polinômio. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer, aqui o a é igual a 1, né, como nós podemos observar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é encontrar as raízes. Vejamos, então delta vai ser b² 16 menos 4ac, ou seja, menos 16 que é igual a 0. Então nós vamos ter aqui uma raiz, né, só que ela tem multiplicidade 2. Como assim? Então a raiz vai ser x igual a menos b, ou seja, menos 4, mais ou menos a raiz de delta, mais ou menos 0, sobre 2a. Bom, então neste caso, nós vamos ter aqui a seguinte situação, né? Nós podemos colocar que x1 vai ser igual a x2, que vai ser igual a menos 2. Isso significa que a fatoração desse polinômio ela é assim, ó. A gente pode escrevê-lo do seguinte modo, né? Então vai ser x mais 2, lembre-se que é x menos x1, e vezes x mais 2, que é a mesma coisa que x mais 2 elevado ao quadrado. Né? Se você desenvolver esse produto notável aqui, você terá aqui o mesmo polinômio. Bom, está ficando um pouco lento já, vamos ver se eu sair e voltar aqui, ele não fica tão lento como está ficando. Vamos ver. Eu falo que está ficando lento na hora de escrever aqui para mim. Bom, então nós temos o seguinte, né? Então nós temos aqui a integral de 6x mais 7 sobre x² mais 4x mais 4 dx, né? Então isso vai ser a integral. A gente pode escrever isso, só que aqui tem um detalhe. Aqui que está a diferença, né? Vamos escrever aqui o polinômio na forma fatorada. Então, ao fatorar esse polinômio, nós temos que essa raiz menos 2 ela tem multiplicidade 2. Né? Então, é x mais 2 elevado ao quadrado. Então, a gente fala que aqui tem repetição. Por que tem repetição? Esse fator aqui ó, ele ocorre duas vezes. Então, ou seja, esse polinômio, x² mais 4x mais 4, né, ele tem fatores lineares, né, o fator é x mais 2, mas ele aparece duas vezes. Esse fator aparece duas vezes, por isso dizemos que tem repetição. E como que nós vamos escrever aqui, como que vão ficar as frações parciais? Então, como tem repetição, a gente tem que escrever começando do seguinte modo, olha. Então, isso vai ser a integral de a sobre x mais 2, né? Ou seja, isso aqui é o fator elevado à primeira potência, mais b
sobre x mais 2 elevado ao quadrado em relação a x. Ah, mas e se essa raiz tivesse multiplicidade 3? Aí ficaria a sobre x mais 1, mais b sobre x mais 2 ao quadrado, mais c sobre x mais 2 elevado ao cubo. Se tivesse multiplicidade 4, então, se fosse multiplicidade 4, se fosse elevado à quarta potência, ou seja, se esse fator aparecesse 4 vezes, né, você ia ter que fazer essa decomposição partindo do expoente 1 até chegar no 4. Certo? Então você tem que repetir repetindo o fator, variando apenas o expoente. Bom, então beleza. Então vamos agora escrever, né? Então vai ficar como? Então vai ficar assim, ó. Vamos escrever que o polinômio 6x mais 7 sobre x mais 2 elevado ao quadrado vai ser igual a sobre x mais 2 mais b sobre x mais 2 elevado ao quadrado. Bom, e aí a gente pode tirar o mínimo múltiplo comum aqui. O mínimo múltiplo comum é x mais 2 elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar a vezes x mais 2 mais b, né? Mais b somente aqui. Bom, então isso implica no seguinte, olha. Como aqui o denominador é o mesmo, né, nós podemos dizer que 6x mais 7 vai ser igual a vezes x mais 2 mais b. Novamente, nós podemos usar a técnica, né, que a gente estava fazendo para resolver o caso anterior, né? Por exemplo, o b aqui está bem fácil para nós calcularmos. Então, para nós calcularmos aqui o valor de b, basta nós fazermos o seguinte. Ficou lento novamente. Vou novamente fazer isso aqui, ó, só para ficar... Parece que à medida que eu vou escrevendo aqui no PowerPoint, ele vai ficando lento. Mais b. Bom, eu vou atribuir valores aqui para x, né? Então o valor aqui mais fácil aqui que tem para atribuir para x aqui é x igual a menos 2. Bom, fazendo aqui o x igual a menos 2, nós vamos ter aqui o seguinte. Então, fazendo aqui o x igual a menos 2, nós teremos menos 5, né? Ou seja, 6 vezes menos 2, menos 5, igual a vezes 0 mais b. Isso implica, então, que b é 0. Bom, você pode agora calcular o b ou pelo coeficiente, ou então você pode atribuir também um outro valor. Por exemplo, se você faz aqui, ó, x igual a 0, que é um valor bem tranquilo aqui para você atribuir, do lado esquerdo nós teremos 7, vai ser igual a 2 vezes a mais b. Só que o b é menos 5. Então, isso implica que 7 vai ser igual a 2a menos 5. Então, 2a igual a 12, o que implica que a vai ser 6. Bom, mas caso você queira também, você pode fazer do seguinte modo. Vou até fazer aqui em cima, olha só. Vou fazer aqui de verde, olha. Os polinômios, eles são iguais, né? A gente pode dizer que os polinômios são iguais quando o grau deles, obviamente, é igual e os coeficientes também são iguais.
Do lado esquerdo nós temos 6x mais 7. Então, fazendo 6x mais 7, agora vamos multiplicar. Então, nós teremos ax, né, mais 2a mais b. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Olha, a situação é essa. Ó. Nós temos termo independente aqui, 2a mais b. O termo que acompanha o x é a. Então, o a é igual a 6. A igual a 6. E o 2a mais b é igual a 7. E isso implica em que, como a é igual a 6, né? Então b vai ser igual a 7 menos 12. B então vai ser igual a menos 5. Ou seja, os mesmos valores. Né? Ou seja, a igual a 6 e b igual a menos 5. A gente pode fazer analisando os coeficientes. Também é uma outra alternativa para se encontrar os valores de A e B. Ou os valores aí, né, dos numeradores, né, das frações parciais. Bom, vamos agora finalizar o exercício. Deixa eu só deixar aqui o notebook mais rápido, né? Bom, vamos fazer agora, resolvendo, nós temos aqui agora o seguinte, olha. Então, a nossa integral, que é essa aqui, ó, integral, já vou escrever ela separadinha aqui, né? De A sobre x mais 2 dx, mais a integral de b sobre x mais 2 ao quadrado dx. Então, isso vai ser igual a... Já vou colocar o a aqui para fora, né? Então, vai ficar 6 vezes a integral de 1 sobre x mais 2 dx, mais b, agora na verdade b é menos 5, vezes a integral de 1 sobre x mais 2 elevado ao quadrado em relação a x. Bom, a única coisa aqui que você vai ter que lembrar agora é como que você vai resolver essa integral. Ó. Eu vou resolver ela aqui no cantinho. Com certeza você se lembra, né? Essa integral aqui, ó. Bom, resolvendo essa integral, nós vamos ter o seguinte. Vou resolver ela aqui no canto, ó. Resolver ela aqui, ó. É a integral de 1 sobre x mais 2 elevado ao quadrado dx. Nós vamos resolver essa integral por substituição. Então, fazendo aqui por substituição de variáveis, façamos u é igual a x mais 2. Então, consequentemente, du vai ser igual a derivada de x mais 2. Derivada de x é 1, derivada de 2 é 0. Então, du é igual a dx. Então, nós podemos substituir diretamente o dx por du. Então, essa integral aqui vai ficar a integral, né, de 1 sobre u quadrado du, que é a mesma coisa que a integral de u elevado a menos 2 du, que vai ser igual a quê? Vai ser igual, soma 1 aqui vai dar menos 1, então coloco menos aqui, né? Menos u elevado a menos 1 mais c, que é a mesma coisa que menos 1 sobre u mais c. O que implica que vai ser igual a menos 1 sobre u, que é x mais 2, mais c. Certo? Então, assim que nós vamos resolver, assim que nós resolvemos esta integral. Bom, então como que vai ficar? Agora vamos retornar aqui para a nossa solução aqui. Então, pessoal, vai ficar assim, ó.
Então isso vai ser igual a... vai ficar igual a 6 vezes... Essa integral aqui, nós já sabemos, é o ln de módulo de x mais 2, menos 5 vezes essa integral aqui, que é menos 1 sobre x mais 2. Né? Menos com menos vai ficar mais. Então, mais 5 vezes 1 sobre x mais 2. Ou seja, podemos colocar assim, ó, 5 sobre x mais 2 mais a constante c. Bom, então com isso nós finalizamos este exercício, que é o caso 2, né, que é quando o polinômio q de x tem fatores lineares repetidos. Bom, pessoal, vamos agora fazer mais um exemplo aí, né, do caso 2. Nós vejamos então o que nós temos aqui. Então, nós temos essa integral. Vamos fatorar aí o polinômio q de x. Note primeiro que o grau do polinômio que está no numerador é menor do que o grau do polinômio que está no denominador. Então não há necessidade de efetuar a divisão de polinômios. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é fatorar o polinômio q de x. Então q de x é x à quarta menos 4x². Como é que a gente vai fatorar isso? A gente vai colocar o x ao quadrado em evidência. Então vai ficar x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 4. Terminou a fatoração? Ainda não. Por que que não terminou? Por quê? Porque essa parte x ao quadrado menos 4, aqui a gente pode fatorar ainda mais, né? Então, ou seja, isso aqui vai ficar x ao quadrado vezes... Como que é essa fatoração aqui? A gente pode escrever como x menos 2 vezes x mais 2. Agora sim, né, terminamos aí a fatoração. Bom, o fator aí que aparece o fator linear que aparece é o x. Então nós temos uma raiz, né, que é a raiz zero, que ela tem multiplicidade aí 2, que ela aparece duas vezes. Então o fator aí que se repete na fatoração do polinômio é esse aqui, ó. Esse é o fator que se repete. Ele está aparecendo duas vezes. Bom, então como que a gente vai resolver esta integral aí? Então essa integral vai ficar assim, ó. Então nós podemos reescrever essa integral, x ao cubo mais 3x menos 1 sobre x à quarta menos 4 menos 4x². Dx, então vai ser igual a integral. A gente vai colocar o seguinte, a sobre x, não é o x que está repetindo? Então a gente vai repetir as frações aí até o x ao quadrado, né? Então mais b sobre x, aqui é outro valor aqui, não é a mais, é mais b sobre x ao quadrado, mais c sobre x menos 2, mais d sobre x mais 2. Beleza. Bom, o que nós vamos fazer agora? Então, fazendo aí o mínimo múltiplo comum, né? Então vai ficar o seguinte, olha. X ao cubo menos 3x menos 1 sobre x à quarta menos 4x² é a mesma coisa de a sobre x mais b sobre x ao quadrado mais c sobre x menos 2 mais d sobre x mais 2. Bom, aí no caso a gente vai colocar aqui, fazer o mínimo múltiplo comum, né? Bom, o mínimo múltiplo comum vai ficar o seguinte, né? Vai ficar x ao quadrado, que é o x
vezes x aqui, né? X ao quadrado. Vezes x menos 2 vezes x mais 2, né? Que é a fatoração do polinômio. Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar a vezes x, né? Vezes x menos 2 vezes x mais 2, mais b vezes x ao quadrado sobre x quadrado, vai sobrar aqui só o x menos 2 vezes x mais 2, mais c, acho que não vai caber aqui, vai ter que ir para baixo, né? Mais c vezes x quadrado vezes x mais 2, mais d vezes x ao quadrado vezes x mais 2. X menos 2, né? No D. Menos 2. Deixa eu só verificar aqui, porque o computador começa a ficar lento aqui. Eu faço isso e parece que ele dá uma melhorada. Bom, então vamos lá. Continuando, né? Então nós temos aqui o seguinte, o denominador aqui é o mesmo, então a gente pode escrever o seguinte, olha, x ao cubo menos 3x menos 1 é igual a vezes x vezes x menos 2 vezes x mais 2 mais b vezes, deixa eu arrumar isso aqui, mais b vezes x menos 2 x mais 2 mais c vezes x quadrado vezes x mais 2 mais d vezes x ao quadrado vezes x menos 2. Bom, beleza. O que mais que a gente pode fazer agora? A gente pode usar agora, fazer aquelas atribuições que a gente estava fazendo, cancelando os fatores. Então, por exemplo, o que vai zerar aqui os fatores, né? Aqui, se eu fizer o x igual a zero, vai zerar. Então, por exemplo, fazendo x igual a zero, nós teremos aqui o seguinte, olha, substitui aqui o x igual a zero. Então, isso implica que nós vamos ter, do lado esquerdo, 0 menos 1 vai ser igual a vezes, que vai dar zero, né? A vezes zero, ou zero vezes a, mais, agora, b vezes, fazendo x igual a zero, vai ficar 0 menos 2 vezes 0 mais 2, né? Que vai dar menos 4, menos 4b. Vou escrever assim, menos 4b. Então, menos 4b mais c vezes zero mais d vezes zero. Então, isso implica que menos 4b é igual a menos 1. Logo, b é igual a 1 sobre 4. Bom, podemos agora fazer o seguinte, olha. Façamos agora o x igual a 2, né, que vai zerar esse fator que eu sublinhei de vermelho. Então, fazendo x igual a 2, nós vamos ter aqui do lado esquerdo, né, 8
menos 8 menos 7, não é isso? Ah, perdão, aqui tinha um errinho aqui, que na verdade é mais 3, né? Aqui é mais, ó, do lado esquerdo. Não vai influenciar na resposta esse errinho, porque o anterior aqui era x igual a 0. Então, fazendo x igual a 2, a gente vai ter... Aqui, eu tinha copiado errado aqui. Fazendo x igual a 2, então nós vamos ter 8 mais 5, né, ou seja, 13 menos 1. Vai dar 12 aqui, né? Não, perdão. Estou confundindo as contas todas aqui. Na verdade, fazendo x igual a 2, né? Vai dar 8 mais 6, que vai dar 14, menos 1, que vai dar 13. Então, aqui na verdade é 13. Então, ou seja, nós temos que 13 vai ser igual a 2, então essa primeira parcela vai zerar, né? Porque x menos 2 aqui vai ser zero. Então vai ser a vezes zero mais x igual a 2, então b vezes zero mais x igual a 2. Então vai ficar c vezes 4 vezes 4. Então, ou seja, mais 16 vezes c. Mais x igual a 2, então vai ficar d vezes zero. Então, isso implica que nós vamos ter agora o seguinte. 16 vezes c igual a 13. Então, c igual a 13 16 avos. Bom, agora vamos fazer próximo aqui, né? X igual a menos 2, né? Para zerar esse fator. Então, x igual a menos 2. Bom, fazendo aí o x igual a menos 2, nós teremos do lado esquerdo, né? Vai ser igual a menos 8 com menos 6 menos 1, vai dar menos 15. Então, menos 15 vai ficar a vezes zero mais b vezes zero, né? B vezes zero. Mais x agora é igual a menos 2, né? Então, aqui vai ficar c vezes zero também. Mais, agora o d aqui, ó. D vezes x ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, 4. Então, menos vezes menos 4. Então, vai dar menos 16 vezes d. Então, deste modo, 16d é igual a menos 15. Então, isso implica que d é igual a menos 15, 16a. Menos 16d igual a menos 15. Então, d igual a mais 15 sobre 16. Deixa eu tentar tornar esse notebook mais rápido. Vamos ver agora. Beleza, agora vamos por último agora, né? Já calculamos o B, o C e o D. Falta calcular quem? Né? Falta calcular o A. Bom, mas como que a gente vai calcular o A neste caso aqui? Então, a gente pode calcular o A, né, fazendo uma substituição, o que vai dar bastante trabalho, por exemplo, mas vai dar certo, né? Você pode fazer, por exemplo, x igual a 1, e aí você vai calculando, supondo aqui que o B é 1/4, o C é 13/16 avos e o D é 15/16 avos. Você pode fazer assim, certo? Mas você também pode fazer pelo coeficiente. Como assim? Olha, o polinômio que nós temos aqui do lado esquerdo, ele é assim, ó, polinômio x ao cubo mais 3x menos 1. Né?
Então, o coeficiente que acompanha aqui, ó, que acompanha o x ao cubo aqui, o coeficiente vale 1. O que acontece? Então, como o coeficiente aí do polinômio do lado esquerdo é igual a 1, o polinômio do lado direito, esse coeficiente também tem que ser 1. Então, como que vão ser aqui os coeficientes aqui que acompanham o x ao cubo do lado direito? Olha só, aqui nós vamos ter, vou até pegar uma outra cor, só para não ficar confuso. Dessa vez o notebook não ficou muito rápido não. Está bem lento. Mas vamos tentar aqui, ó. Ele nem apagou aqui, vamos ver. Vou ver se apaga ali. Por que será que ele não apagou? Aí, não apagou porque eu já saí e voltei, né? Mas beleza. Vamos ver aqui o coeficiente que acompanha o x ao cubo do polinômio do lado direito da igualdade. Então, se a gente fizer aqui, a gente vai ter, ó, a vezes x vezes x vezes x. Então, aqui nós temos a x ao cubo. Aqui nessa parcela não tem como ter outro x ao cubo, né? Porque para ter x ao cubo eu tenho que multiplicar x vezes x, né? Agora essa combinação não vai ser mais possível. Aqui, ó, nessa segunda parcela não vai sair nenhum x ao cubo, porque eu tenho só x e x. Aqui vai ter apenas x ao quadrado. Nessa terceira parcela eu vou ter x ao quadrado vezes x ao cubo, né? Então, vezes c. Então eu vou ter mais c vezes x ao cubo. E nessa terceira parcela eu vou ter d vezes x ao quadrado vezes x, ou seja, mais d vezes x ao cubo. E isso é igual a, se a gente colocar em evidência o x ao cubo, é a mais c mais d vezes x ao cubo. Então o que acontece? Esse coeficiente, esse 1 aqui, para esses polinômios serem iguais, ele vai ter que ser igual ao coeficiente que acompanha o x ao cubo, né, do polinômio que está à direita da igualdade. Então, o que nós temos aqui? Para calcular o a, nós podemos fazer, então, que a mais c mais d é igual a 1. Então, isso implica que o a vai ser igual a 1 menos c menos d. Então, a vai ser igual a 1 Então, o A vai ser igual a 1, menos C, né, que é 13/16 avos, menos D, né? Menos D, que é 15, menos 15 sobre 16. Beleza? Bom, então, isso vai ser igual a 16 menos 28 sobre 16. Então, isso implica que o A, o coeficiente A, vai ser igual a menos 12 sobre 16. A gente pode dividir por 4, né? Então, A, na verdade, vai ser igual a gente pode escrever uma fração equivalente, menos 3 sobre 4. Então, esse é o valor de A. Beleza. Então, agora a gente pode finalmente reescrever aqui essa integral, né? Então, reescrevendo aqui, nós vamos ter o seguinte, olha só. Então, a integral, vou pegar até uma outra. Não, vai ter que ser essa, pode ser essa. Então, vai ser, nós temos aqui, né, a integral. Eu vou colocar o a já do lado de fora, só para otimizar um pouco o tempo aqui. Então, a vezes a integral de 1 sobre x dx mais
b vezes a integral de 1 sobre x² dx mais c vezes a integral de 1 sobre x menos 2 dx mais d vezes a integral de 1 sobre x mais 2. Bom, então isso vai ser igual a... Bom, o A, vou fazer aqui embaixo aqui. O A vale... Quanto que vale o A? Menos 3/4, né? Então vai ficar menos 3/4 vezes, essa integral aqui é ln de módulo de x. O B é 1/4, então mais 1/4. Só que tem um detalhe, né? Quanto que é a integral de 1 sobre x², né? Vou colocar essa observação aqui acima, olha. Vou colocar essa observação aqui, ó, só para... Então, a integral de 1 sobre x² dx é a mesma coisa que a integral de x elevado a menos 2 dx, que vai ser igual a menos x elevado a menos 1 mais c, certo? Que é a mesma coisa que menos 1 sobre x mais c. Deixa a constante de integração para o final. Então, resolvendo aqui essa integral, vai ficar... então, esse 1/4 aqui do b vai ficar menos 1/4, né? Então, menos 1/4 vezes 1 sobre x. Então, nós podemos colocar assim, ó. Podemos escrever do seguinte modo. Menos 1 sobre 4x. Né, que é o b vezes essa integral. Mais c... 1 sobre 4x, né? Mais c vezes... Essa integral aqui é o ln do módulo de x menos 2. Mais d vezes ln do módulo de x mais 2. Mais a constante de integração. Bom, então com isso nós finalizamos aí este exercício. Né? Mais uma vez nós tivemos aí fatores repetidos do polinômio Q, né? Ou seja, fator linear com repetição. No caso aí, o fator que se repetia é o x, né? Ou seja, e para isso nós tivemos que ter essa estratégia. Então com isso nós finalizamos o caso 2 e a parte 2 das integrais por frações parciais.